Olá pessoal, meu nome é John e nós aqui na Literatos TV hoje vamos fazer mais uma aula para vocês, abordando o gênero dramático. Vamos lá! A palavra drama vem do grego drão, fazer, e quer dizer ação. O gênero dramático, portanto, enquanto literatura, é aquele que o escritor apresenta ações de personagens em determinadas situações, determinados espaços e épocas, utilizando-se principalmente do diálogo, que é a expressão máxima do teatro gênero dramático e do teatro em si. Normalmente não há narrador ou ações e explicações muito prolongadas sobre estado de espírito dos personagens ou detalhes do espaço, enfim, são mostrados mais em todas essas ações e sentimentos, o desenvolvimento do personagem são mostrados através do próprio contexto, da própria fala das situações, dos diálogos presentes no gênero dramático. O artista usa a representação como forma de, digamos, mediação entre si e o público. Portanto, o gênero dramático ou drama é a representação de uma ação sob forma dialogada. Hoje essa forma Hoje essa forma dialogada pode ter outros sentidos, pois muitas formas de expressão são utilizadas e nem sempre utilizamos a questão da fala. Isso quer dizer que no gênero dramático, apesar da importância do diálogo, de toda a ação, de toda a situação, a tensão, o desenvolvimento dos personagens sendo feito através de falas, enfim, sobre o contexto em si do que está acontecendo, no gênero dramático também faz necessário a atuação do autor, que ele expressa o texto, ele dá vida ao texto do gênero dramático. Então, não é somente a fala, mas as expressões, os gestos, a forma como ele se comporta em cima do palco, tudo isso faz parte do gênero dramático. Porque apesar dele ser feito e idealizado inicialmente através por meio de um texto de teatro, um texto de drama, ele faz muito necessário essa interação entre o personagem que está ali representando o texto, porque é como se o personagem desse vida ao texto do gênero dramático. Então a relação entre o texto e o ator, no caso do gênero dramático, é bem intrínseca e muito importante para que o gênero dramático realmente atinja esse patamar de se comunicar mais pelas expressões e pelas falas e ações dos personagens. O texto dramático, portanto, passa da literatura para o teatro, quando acontece essa representação do texto no espaço cênico, que seria o teatro, com os atores assumindo as ações dos personagens, dando vida a esse texto, né, a esses diálogos, essas interações, como dissemos. O teatro acaba sendo o local onde o gênero dramático acontece, né, seria sendo o palco digamos assim, do ganho de vida do texto dramático. É o local onde tudo acontece. E por isso o teatro também é considerado como o nome de arte dramática, a arte de representar. Então o gênero dramático está ligado intrinsecamente com o teatro, porque o teatro é como o espaço físico onde acontece, onde o texto dramático ele ganha vida. Então por isso quando a gente fala muito sobre teatro, a gente está se referindo também ao gênero dramático, porque o gênero dramático se refere ao texto de drama, ao texto de teatro em si que vai ser representado. E o teatro, ele se serve como uma palavra para englobar onde acontece essa representação do texto dramático, onde os personagens interagem, realizam as ações e brincam com o espaço cênico, com o palco ali e com o público em si, dialogam, eles dão vida a esse texto dramático. Nesse contexto, a peça teatral é então uma composição literária a ser representada por esses atores que dão vida aos personagens dentro do palco, né, dentro do teatro em si, ou outros espaços cênicos. Não precisa ser realmente um teatro em si, aquela figura que a gente tem do teatro, até porque existem teatros de arena, enfim, qualquer espaço cênico que permita a realização desse texto dramático, né?
e eles acabam atuando, dialogando entre si. Então a peça teatral é toda a composição do gênero dramático. Ela engloba o texto, as composições cenas, as composições cênicas, né, os atores e tudo mais. Portanto, a peça teatral possui uma estrutura específica. Então, ela tem sim uma regra para ela seguir, como o texto dramático, que é considerada a peça. Então, ela tem uma fórmula exata de ser escrita, de seguir uma composição de uma peça. Por exemplo, geralmente não tem descrições, muitas descrições. Não é como um texto narrativo, literário em si. Ela apresenta de uma forma diferente. Todas as descrições são breves, são destacadas, pulam-se linhas, são no centro, né, dentro de um texto dramático. Geralmente, todas as falas precedem o nome do personagem que está falando as falas. E digamos que geralmente o dramaturgo é a pessoa que escreve peças de teatro, que escreve o gênero dramático. Ele não se preocupa em dar detalhes sobre o que os atores precisam fazer no meio da cena, nem nada disso. Às vezes, se é necessário para o desenrolar da história, do enredo da peça teatral, ele pode sim criar indicações do que o ator vai fazer e deixar de fazer, mas quando se chega mesmo no teatro, mesmo dentro do palco, quando o ator tem que assumir o papel daquela personagem representada no texto dramático, ele também ganha liberdade para criar suas próprias, digamos, impressões, de trazer vida ao seu personagem da sua maneira. Então, o gênero dramático, ele é muito amplo nesse aspecto. Ele precisa de uma interação muito grande entre o texto e a pessoa que está atuando, que está dando vida ao texto. Falando-se da estrutura de uma peça teatral, a gente pode destacar que, em primeiro lugar, os personagens, ou as personagens, ambas formas de chamar tanto masculino e feminino estão corretas, eles têm uma igual classificação dentro da peça em si. E eles precisam ser verossímeis, eles precisam estar coligados de alguma forma ou outra, né, para que aconteça essa ação. Entendeu? Não tem como fazer uma peça teatral onde se passa... Por exemplo, tem como fazer? Tem várias ações, vários enredos diferentes, mas chega uma hora que esse enredo vai ter que convergir e a história desses personagens vão ter que ligar. Mas, por exemplo, é muito raro você pegar uma peça de teatro que vai contar várias histórias diferentes, que os personagens não interajam e não se conheçam. A não ser que seja uma série de sketches teatrais, que são textos dramáticos mais curtos. Mas geralmente uma peça, todos os personagens de uma hora ou outra, ou um ou outra, vão ter que se ligar, vão ter que se conhecer e vão ter que realizar ações entre si. Então, isso é uma das primeiras estruturas assim relacionadas à peça teatral, né? E outro fator importante que a gente pode mencionar é a ação dramática em si. A ação dramática, ela menciona o quê? Ela faz alusão ao quê? Ao enredo, à trama, enfim, todos os conflitos que estão ali na narrativa de um texto dramático. Por exemplo, uma peça sobre... Vamos pegar Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. É uma peça onde o Chicó e o João Grilo, eles estão querendo, de alguma forma, né, sobreviver, tirar uma vantagem de alguém, ganhar um dinheiro extra, alguma coisa assim. Então você passa a peça inteira eles querendo se dar bem, né, de alguma forma ou outra. E nisso o desfecho no meio da trama passa a ser o Chicó se apaixonando pela Rosinha, e ele indo querendo atrás, aí os motivos dos personagens mudam, eles vão atrás, encontrar meios dele conseguir namorá-la, casar com ela, né? Onde o João Grilo inventa toda aquela história, situação, e acaba com outro desfecho ainda, com aquela invasão, né, dos cangaceiros na cidade, onde eles têm que arranjar outro meio de fugir daquela situação, e onde que o João Grilo acaba levando tiro, vai parar no céu, tem todo um mote do Alto da Compadecida, enfim, até ele retornar e ir lá e resolver o desfecho principal, ali que levou tudo aquilo, que era a questão do Chicó casando com a Rosinha, né? Então isso, para você ver, esse é a ação dramática. É tudo que acontece dentro do texto literário. Pode ser um motivo principal, uma ação principal, ou como pode ser vários, como acabei de dar o exemplo do Alto da Compadecida. A primeira motivação deles era sair da pobreza, não passar fome, ganhar dinheiro, ter meios de sobreviver. Aí passou o interesse amoroso ser o foco principal. O terceiro, depois, o foco seria eles sobreviverem à invasão dos cangaceiros. No fim que eles conseguem e desfecham o foco principal
principal, né, que acabou se tornando o principal no decorrer da peça, que é o interesse amoroso de Chicó pela Rosinha. Para você ver, todo esse contexto, essas reviravoltas, esses desfechos, ela faz parte da ação dramática, né, que é o conjunto desses atos dramáticos capazes de desencadear conflitos entre os personagens. Então, eles que vão desencadeando e vão dando rumo a todo o enredo, né, a toda a narrativa do texto dramático. Maneiras de ser dos personagens, de agir, os pensamentos, até a própria construção do personagem é feita através desses desejos, dessas motivações que o texto dramático traz pra gente. Seja exposições, conflitos, conflitos internos, externos, enfim, e até chegar ao clímax e o desfecho. E é bom sempre ter em mente que no texto dramático, na peça teatral, sempre existe esse ar que é bem utilizado, que é o do suspense, que é o meio de criar e manter o interesse do público, do espectador ou do leitor na trama. Por isso, como exemplo que demos do Auto da Compadecida, existem vários ganchos, vários conflitos que vão aparecer ao decorrer da trama, por mais que ela tenha um objetivo principal, vai aparecendo vários conflitos, vários obstáculos que os personagens têm que vencer, têm que conquistar para chegar ao desfecho final, aqueles que querem o clímax e o desfecho final, que são as próximas etapas da estrutura de uma peça teatral. Teria o clímax, que é o momento que se chega próximo de se resolver a situação, digamos que é o conflito principal, a resolução da trama principal da personagem. No Auto da Compadecida, como já utilizamos de exemplo, vamos continuar usando ele de exemplo, né? Essa peça seria o desfecho do João Grilo, se ele iria para o inferno ou não, né, no julgamento dele nos céus. Esse é o clímax máximo dessa história, para no final acontecer o desfecho, que é eles indo lá até na fazenda do coronel e conseguirem vencer os três juntos, Chicó, João Grilo e a Rosinha, o coronel que iria tirar a tira de couro, né, das costas do Chicó, e eles conseguiram, acabaram ficando pobres, mas saíram os três juntos. Esse foi o desfecho. O clímax seria o julgamento e o desfecho seria a resolução da história, o final mesmo. Outro aspecto importante do gênero dramático que devemos mencionar é que, assim, sendo ao mesmo tempo literatura e representação, esse gênero literário, ele precisa de uma figura, digamos, para encaminhar, para organizar todas essas ações, toda a composição da peça teatral. E essa figura seria o diretor, que ele é responsável por pôr em cena, pôr em palco tudo aquilo que o dramaturgo, né, que o escritor que escreveu a peça, o dramaturgo, deseja, que ele queria, a intenção dele com o texto dramático. Então o diretor é responsável por compreender todo o texto e dar vida a ele. Então o dramaturgo ele pode escrever uma peça teatral, ele vai incumbir na mão desse diretor, que ele vai transformar, vai dar vida a essa peça teatral, né, esse texto dramático, em cena, em palco. Muitas vezes, muitos grandes dramaturgos, eles também eram diretores, porque eles não queriam deixar os seus textos na mão da interpretação, a partir da interpretação de outra pessoa. Então, geralmente, eles escreviam seus próprios textos e eles mesmos coordenavam a encenação, a criação da peça teatral. Mas existem muitos diretores que, apesar de não serem dramaturgos, não escreverem, eles sabem muito bem pegar um texto dramático, interpretá-lo muito bem e dar vida a ele de formas surpreendentes. Após essa rápida introdução sobre a estrutura da peça teatral, a gente pode chegar ao ponto principal para discutir o gênero dramático, que seria que ele é dividido em duas grandes variedades. Desde a Grécia Antiga, desde a sua criação, ele sempre foi baseado nesses dois pilares, que seria a tragédia e a comédia. Não é à toa que o símbolo do teatro é aquela máscara, uma sorridente e outra triste, que elas representam a tragédia e a comédia. E a partir dessas duas subdivisões, existem outras subcategorias que são derivadas da tragédia e da comédia. Por exemplo, a tragicomédia, o drama, o melodrama, a farsa, o auto, os mistérios, enfim. Tem vários tipos de gêneros teatrais que surgem a partir da tragédia e da comédia, que são os dois principais elementos do gênero dramático. E a tragédia, geralmente, consiste na luta do indivíduo contra uma, digamos,
um conflito principal, uma paixão íntima, uma força superior, um ambiente hostil, uma situação inimaginável. Enfim, a tragédia ela pega muito mais para a questão do drama. Ela trabalha com textos mais dramáticos, mais carregados de emoção, de conflitos, que expõem muitas vezes problemáticas ou abordam temas que são, digamos assim, mais tabus, independentemente da época. Pô, numa época antiga, a tragédia abordava muito temas muito pesados que realmente faziam o texto, né, dramático ter uma carga emocional muito grande. Por isso que a tragédia é considerado um dos gêneros máximos do drama, porque a carga dramática era muito intensa. E o clímax e o desfecho, por isso que o nome desse subtipo é tragédia, era sempre com desfecho sangrento, era sempre com morte, com violência, com uma espécie de tragédia. As histórias sempre se desfechavam, o clímax, o final, era sempre a partir de uma tragédia. Justamente por isso que esse subtipo acabou recebendo o nome de tragédia. Já o subtipo da comédia, ela também é originária da Grécia Antiga, né? Desde as festas dionysianas. É igualmente a tragédia. Não tem como se dizer quando surgiram o gênero dramático, mas todo mundo sabe que é da Grécia Antiga, desde as festas mitológicas que eles homenageavam os deuses. Então é uma tradição muito antiga. E ela tem esse nome comédia justamente porque remete à palavra comos, ou ode e canto. Porque a comédia ela é uma peça que tem como finalidade satirizar, provocar riso nas pessoas. Então eles utilizavam da comédia para fazer, tipo assim, denúncias sociais através da satirização, para satirizar personalidades da época. Por exemplo, digamos, certa pessoa, família influente, não era bem vista ou não agradava o povo, o pessoal que trabalhava na época com um texto dramático, digamos que os primeiros atores, eles pegavam, criavam uma história a partir de fulano de tal, da pessoa que eles queriam tirar sarro, e faziam essa encenação para o público, né? Realmente para atingir a pessoa. Mas ela também era utilizada para empregar questões morais, questões sociais da época, digamos assim. Então, o riso ele foi utilizado como ferramenta de denúncias sociais, de satirização, digamos assim, de maus governantes da época, e até mesmo de conscientização a certas coisas. E a mesma forma a tragédia. A tragédia também surgiu nas festas dionisianas, como a gente mencionou, e ela também era utilizada, por mais que ela sempre teve um desfecho, como eu falei, dramático, com sangue sangrento, ela muitas vezes, todas as mensagens que estavam por trás desse texto dramático, eles tinham uma pegada de questão de moral, de passar uma lição moral, de passar um ensinamento. Já eles não eram utilizados para satirizar questões sociais nem pessoas, mas eram utilizados para passar essas mensagens morais para as pessoas, para o público que estava assistindo. Então, os principais tipos que a gente pode dizer, voltando para a comédia, seriam que ela também tem em si algumas categorias. Por exemplo, ela sempre coloca intriga, costumes, caracteres ou mista. Enfim, então a comédia tem dentro de si também algumas subcategorias. Ela pode ser utilizada no texto dramático de várias formas, por mais que ela tenha o nome da comédia, ela possui outros subtítulos, ou subtipos, ou subcategorias que formam gêneros diferentes do texto dramático. Por exemplo, como a gente deu aquelas várias exemplos de texto, por exemplo, um alto, ele pode ser de comédia, uma farsa geralmente é de comédia, enfim, tem cada subvertente tanto da tragédia quanto da comédia, eles também possuem esses subcategorias abaixo delas, que são gêneros e tipos textuais do texto dramáticos diferentes. Mas voltando ao assunto principal, em relação à nomenclatura da comédia, como dissemos, ela está ligada diretamente com a palavra comos e ode e canto. Isso porque, não expliquei aquela hora, mas agora eu lembrei de explicar. Isso porque
Antigamente não existiam narradores nas peças, né, nas encenações. Ele era feito mesmo no antigo teatro grego. O texto dramático ele era realizado através de personagens, né? Geralmente tinha um personagem principal e outros personagens, ou poderia até ser mais de personagem principal, mas enfim, era realizado através dos personagens, as suas ações, os seus diálogos, e nisso ele era cheio de emoção, encantado, e por isso existia o coro. O coro era uma série de pessoas que ficavam, digamos, nas laterais da encenação, ou próximo onde a encenação estava acontecendo, e eles serviam como uma espécie de narrador. Elas dividiam as cenas, eles anunciavam uma situação, um acontecimento do que estava acontecendo, né, na encenação daquele texto dramático. Então era uma espécie de narrador, que eram várias pessoas que eles cantavam, eles entoavam as situações, os acontecimentos, e faziam muito o que a gente conhece hoje como trilha sonora, sonoplastia. O coro era responsável também por fazer esse tipo de coisa. E por isso que surgiu da comédia. A comédia foi um dos primeiros a utilizar esse coro, e por isso que o nome está relacionado com a própria subcategoria, que é a comédia, que vem de cosmos, ode ou coro, porque ela era realizada dessa forma, sempre utilizando-se desse coro. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o que se refere, o que é o gênero literário dramático, e tenham compreendido como funciona uma peça teatral e como funciona esse processo de criação, de transformação, ou melhor, de dar vida, de uma forma figurada falando, ao texto dramático em palco, em cena. E essa confusão que o pessoal faz em relação ao teatro e o texto dramático, que, como eu disse, são coisas diferentes. O texto dramático é o texto em si, escrito pelo dramaturgo, e o teatro é o palco, a encenação, onde acontece a encenação. Mas também ele pode ser utilizado com uma palavra que representa todo o escopo em si de uma peça teatral. A encenação, os atores, cenografia, iluminação, sonoplastia e por aí vai. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço sempre para vocês não esquecerem de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação, e vamos esperar até a próxima aula. Muito obrigado.